Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, eu tenho prova de ética e eu resolvi gravar esse vlog aqui mostrando um pouco sobre como vai ser a última semana de provas finais. Assim, última semana entre aspas, né? Porque eu vou ter prova nessa semana de segunda a sexta e ainda vai ter 2 dias da semana que vem que vai ter prova também. Então, no final, isso aqui vai terminar só na terça da semana que vem. E eu queria falar um pouquinho também sobre como estudar para residência tem me ajudado muito a entender todo o conteúdo de todo o semestre. Tanto é que eu acho que eu nem vou precisar estudar para essas provas de agora. Com exceção de clínica cirúrgica, que eu ainda não vi completamente todos os conteúdos para a prova, então ela provavelmente eu vou ter que estudar um pouquinho. Mas de resto, eu tô planejando isso aí estudar mesmo, só com o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 11 meses já, 11, 12 meses que eu tô estudando para a prova de residência médica. Coisa que eu não tive a audácia de fazer no semestre passado, porque no semestre passado eu ainda tinha visto bem pouco conteúdo, então eu ainda não tava com tanta confiança assim. Cheguei aqui na faculdade já, tô indo pra prova de ética. O conteúdo que eu tava estudando de câncer de mama, não deu pra ver ele todo, eu subestimei ele. Ele é bem grande. Eu parei, se não me engano, na parte de estadiamento, que eu acho que é tipo, uma das piores partes que tem. É você ficar decorando estadiamento de tumor. Nossa, é terrível. Aqui tem um monte de detalhezinho. É decoreba, entendeu? Eu não gosto que é decoreba. Não é muito questão de você entender. Tem uns que é entender, né? Mas a maioria é tudo decoreba. Enfim, cheguei aqui já. Aí eu vou fazer a prova. Hoje eu vou almoçar aqui no Bandeco, porque essa semana foi muito corrida com as coisas do canal. Não deu pra fazer marmita. O bom é que, tipo assim, semana de prova, né? Não tem ambulatório, não tem nada. 20 bermudinhas, chinelinho, só o outro. Dia de prova é sempre bom sentar num cantinho, porque aí você não tem que ficar levantando pros outros entrar na fileira, entendeu? Porque aqui é apertadinho. Olha só. Essa fileira. Essa fileira tudo em cuidinha, velho. Pra gente que é grande, tipo assim, quase não cabe, entendeu? Finalizei a prova de ética. Tipo assim, tava uma prova bem fácil, mas o que pegou dessa prova? Ela tinha que justificar. Era uma prova toda fechada que tinha que justificar. Mano, como é que você me mete um negócio desse, entendeu? A gente fica estudando um monte de coisa no semestre, já esperando que a prova final vai ser toda fechada, que a gente vai conseguir chegar e ir embora, e aí me mete que tem que justificar. Como é que eu vou justificar a minha resposta, entendeu? Numa prova de ética. Tipo assim, pô, essa aqui tá certa porque as outras tá errada, entendeu? Meio que senso comum. Finalizei o dia agora, são 9h05 da noite. Eu terminei de estudar já faz um tempo já, se não me engano eu parei por umas 6 horas. Eu demorei muito porque tinha outras coisas aqui de casa pra fazer e aí enrolou. Enfim, eu queria desabafar aqui uma coisa muito importante, que hoje eu finalmente admiti o meu vício em celular, entendeu? A minha esposa já tava me alertando há uns 2 meses que eu tava passando muito tempo no celular, e aí toda vez eu inventava uma desculpa, que era, ai, nossa, um lazer, um trem, e hoje realmente eu vi o tanto que tá me atrapalhando, entendeu? Esse carinha aqui é um vilão muito sem vergonha. Ele, tipo assim, ele prende você sem você nem perceber. E aí quando você vê, você já passou, ó, 2, 3 horas nessa merda aqui. Aí o que que acontece? Hoje era pra eu ter terminado o meu livro de câncer de mama, ele não era um livro muito grande. Era pra eu ter terminado ele no máximo até 1 da tarde, entendeu? Que ali depois da prova e tal, era pra eu conseguir terminar ele rápido. E eu não consegui. E aí eu fui parar pra pensar, velho, como é que eu acordei 3 da manhã, fiquei 1 hora na faculdade só, que é dia de prova, e não consegui terminar o conteúdo cedo, entendeu? A tempo. Aí eu fui perceber que é culpa desse carinha aqui, ó, dessa porcaria, entendeu? Que ficou prendendo a minha atenção. E aí o que é que eu fiz? Agora de tarde, depois das 4h30, eu peguei e deixei meu celular num cômodo e fui pra outro completamente diferente, que é pra eu me desconectar completamente. E aí só então eu vi o tanto que eu tava dependente de celular, entendeu? Porque eu senti uma agonia, sabe? Uma vontade de você pegar e mexer. Eu nem sei como é que explica. Parece literalmente um vício em droga, entendeu? E eu percebi uma coisa muito importante. Que o celular, ele só virou esse problema todo por culpa minha. Entendeu? Eu deixei ele tomar conta de mim. Tipo assim, eu vi hoje o tanto que eu tô dependente. E, véi, eu vi que fui eu. Tipo assim, como é que isso começou? Foi eu lavando a louça ali, mexendo no celular, entendeu? Escutando um vídeo, dando atenção pra alguma coisa. E aí o meu cérebro, ele começou a ficar, tipo, viciado em estímulo. E agora, pra mim, fazer coisa normal é, tipo, muito chato. Entendeu? Eu fui estender roupa no varal ali, eu tava agoniadinho. É literalmente como se eu tivesse viciado numa droga, entendeu? E aí, eu sei, eu não quero falar aqui que pessoas viciadas são culpadas, nem nada do tipo assim. Mas eu sei que no celular eu tenho a minha parcela de culpa, entendeu? Eu tenho aquilo da responsabilidade. Então eu decidi compartilhar isso aqui e decidi compartilhar como é que eu tô lidando com essa situação também, que eu tenho certeza que pode ter muita gente aqui no canal que tá na mesma situação que eu, entendeu? Com vício em celular, e aí não rende os estudos, o negócio não progride, quando vai ver estudou pouco no dia. Por quê? Porque ficou muitas horas mexendo no bendito do celular aqui. E aí eu quero falar um pouco sobre como que isso iniciou, porque eu acho que é muito sintomático, principalmente em estudante.
Isso começou porque, tipo assim, eu já ficava tanto tempo estudando que pra mim a minha recompensa era o celular, entendeu? E por isso que eu demorei tanto pra admitir que eu tava viciado, porque pra mim aquilo ali não era um vício. Pra mim era tipo uma recompensa. Nossa, já estudei o dia inteiro, deixa eu mexer no celular um pouquinho aqui, deixa eu ver esse vídeo aqui. E aí o negócio foi virando uma bola de neve. E hoje eu vi que realmente, tipo assim, tá me atrapalhando muito. Mas é muito. E aí eu decidi parar. E aí eu quero até contar um relato aqui, né, que vão pensar até que eu sou meio doido. Mas hoje, quando eu fiz isso de deixar o celular longe, e depois que eu parei de estudar, eu não voltei a mexer nele. Eu acho que isso é muito importante também pra quebrar essa ligação, entendeu, do cérebro com a... celular recompensa, celular recompensa. Tipo, estudei, celular recompensa. Quebrar isso. Porque hoje, quando eu fui organizar os pão ali pra fazer a janta da semana, véi, eu decidi que eu não ia mexer no celular. Eu ia fazer aquela tarefa ali sem mexer no celular nenhum, sem escutar nada, sem escutar uma música. E aí, o que eu fiz? Eu chamei meu cachorro pra ficar conversando comigo, entendeu? E fiquei lá batendo um maior papo com o Mandela Eves, que tipo assim... Sabe? Coisa de doido mesmo, literalmente. Mas é porque, tipo, eu tenho muita dificuldade em encontrar um hobby. Então, tipo, o celular é o meu único alívio, porque eu não tenho tempo pra ter um hobby. Entendeu? Tipo, eu já estudo demais e eu sei que às vezes é muito difícil a gente estudar tanto tempo. E não dá, tipo assim, não dá pra eu encaixar tudo, entendeu? Ah, eu lidar com rede social, eu lidar com casamento, eu lidar com estudo, eu lidar com faculdade, e ainda encaixar um hobby no meio da rotina inteira, entendeu? Não dá, não tem como. Mas eu também não posso mais ficar mexendo no celular, porque isso tá me adoecendo. Aí o que é que eu vou fazer? Isso é uma coisa que eu decidi pra mim, que a partir de hoje eu não vou ter mais o celular como um hobby pra mim. Quando que eu não estiver mais estudando, ou eu vou dormir, entendeu? Ou então eu vou chamar meu cachorro, vou ficar conversando com meu cachorro, conversar com a minha esposa, não sei. Eu vou dar algum jeito, sei lá, desenhar, alguma coisa assim. Alguma coisa, mas algo que não tome muito meu tempo, pra não atrapalhar meus estudos também, senão eu vou estar substituindo uma coisa por outra. Entendeu? E algo que eu não fique viciado também, algo que seja um estímulo mais leve, sabe? Sem tanta dopamina, sem tanto estímulo imediato. Aí, essa jornada minha, eu vou documentar aqui no canal, porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas. E eu não tenho a resposta, entendeu? Pra isso que eu tô vivendo. Tipo, eu não sei como que eu vou resolver isso, mas eu vou tentar. E aí eu vou documentar aqui, porque aí se eu conseguir, né, se Deus quiser, quando eu conseguir, já fica registrado aqui, porque às vezes pode ser a ajuda na vida de alguém, entendeu? Que tá passando pelo mesmo problema que eu. Outro ponto muito importante que eu reparei hoje, que eu não tava reparando nas outras semanas, que nas outras semanas tinha um tanto de dias certinho, tipo, tinha um tanto de conteúdo batendo exatamente com a quantidade de dias. Então não tinha que pensar muito em organização. Mas essa semana, que igual, tipo, tem 10 conteúdos pra eu estudar, literalmente. Tipo, tem uns que é menorzinho, tem uns que é maior um pouco, mas tem 10. E a semana tem 7 dias, entendeu? Eu gosto de dar uma relaxada no domingo, então tem praticamente 6 dias pra eu ver 10 conteúdos. Aí o que eu fiz? Cara, eu não vou conseguir ver isso aqui se eu não me organizar. E aí eu criei uma organização semanal. Foi um negócio bem simples, sabe? Bem esculhambado mesmo. Eu peguei meu tablet ali numa nota que eu tinha à toa e escrevi os conteúdos que eu tenho pra estudar essa semana e já separei, determinei os dias. E aí eu coloquei 3 conteúdos, se eu não me engano, amanhã, só que são 3 conteúdos bem pequenininhos. Então, tipo assim, é como se fosse um conteúdo grandão. Então amanhã já tá safe 3. E aí pra quinta eu coloquei mais uns 2 muito pequenininhos também. E eu aconselho vocês a fazer isso também. Se tiver muito conteúdo pra ver na semana, já deixa organizado cada conteúdo que você vai ver em determinada semana. Eu faço isso com as revisão. Eu já fazia isso com as revisão. Entendeu? Eu tenho tudo organizadinho ali no meu calendário. Mas eu ainda não tinha necessidade de fazer isso com os conteúdos teóricos. E agora eu tô tendo. Entendeu? Então, uma dica que eu tenho pra vocês é antes ou então quando você termina a segunda-feira, ou antes de começar a semana, por exemplo, domingo à noite, já pega um papel e escreve que conteúdo você tem que estudar em determinado dia. E se você tiver mais conteúdo que dia da semana igual eu tô tendo, você deixa conteúdos menores acumulados pra um dia só. Entendeu? Eu já tentei deixar um conteúdo grandão e um conteúdo menor junto, mas não funcionou. Porque eu cansava muito com o conteúdo grandão e não tinha pique pra estudar o conteúdo pequeno. Então eu decidi fazer isso, eu coloquei 3 conteúdos pequenos, que aí fica bem mais suave pra mim. Enfim, e os conteúdos pequenos geralmente eles é mais fácil, entendeu? Porque são umas coisas que caem menos. Então eu tenho que aprender coisas específicas. Então acaba que facilita um pouco. Bom dia, hoje já é terça, né? Segundo dia de prova que a gente vai ter. Hoje a gente tem prova de psicologia. Agora são 3h22 da manhã. E eu tenho 3 conteúdos lá da estratégia para estudar. Eu já selecionei os mais curtos, igual eu falei ontem, para agilizar a minha vida, entendeu? E não atrasar o cronograma. Enfim, é isso. Eu espero que hoje seja um dia produtivo. Eu já vou deixar isso aqui lá no outro cômodo, entendeu? Não vou deixar isso aqui me atrapalhar hoje. E é isso aí. Estudar no foco, no objetivo e com descansos saudáveis. E não com descansos imediatistas. Galera, passando aqui só pra lembrar, tá? Éder10, Éder10. Se vocês forem comprar algum produto de estratégia, lembra do meu cupom Éder10.
Gente, que trânsito bosta, tá? Que trânsito horrível este BH. Tipo assim, quando me perguntam por que eu não quero ficar em cidade grande, é por isso, mano. Porque o trânsito daqui é uma desgraça, entendeu? Nossa, não dá pra aguentar todo dia isso. Eu devo gastar mais gasolina parado no trânsito do que andando, de fato, pra minha faculdade. E ainda tenho um projeto de conseguir ir da minha casa até a faculdade de bicicleta. Mas eu tenho muito medo de morrer e de ser atropelado, entendeu? Então isso, assim, é um forte fator impeditivo pra mim conseguir concretizar esse plano meu. Não, olha isso aqui, olha isso aqui. O carro, o sinal abre ali, ó, fica tudo parado, tudo travado aqui, ó, que encrenca. Gente, provinha de hoje, conhecimentos gerais, entendeu? Foi a coisa mais de boa que eu já fiz. Se colocasse uma criança de 5 anos pra fazer aquela prova lá, dava conta também. E ó que delícia, agora é 8h40, já finalizei a prova, já finalizei tudo que é tipo de responsabilidade que a faculdade eu já finalizei. Entendeu? Eu já tô indo pra casa de boa, vou poder estudar em paz, poder aproveitar meu dia, entendeu? Então assim, cara, que perfeição a semana de prova. Eu já comentei, vou comentar de novo. Semana de prova é a melhor semana do semestre, velho, não tem como. Isso quando as provas de boa, né? Que também tem umas provas fodidas também, aí é foda. Eu tô sentindo que tá acontecendo uma coisa muito interessante. Tipo, muito parecido com o que aconteceu quando eu tava estudando pro Enem. Porque quando eu tava estudando pro Enem, eu tava ali no segundo, terceiro ano, eu tava focado não só nos conteúdos do Enem, e aí acabou que era pandemia, né? Não tinha meio que escola direito. E aí quando eu voltei no meu terceiro ano, cara, eu passei o terceiro ano inteiro só tirando 100 em Química, Física, Matemática e Biologia. Tipo, era 100 todo bimestre. E agora eu tô sentindo que tá acontecendo algo parecido, entendeu? Porque como eu tô estudando pra médica, querendo ou não, é uma prova que engloba a medicina inteira, você tem que saber praticamente tudo. Tipo assim, fica muito fácil de eu fazer algumas provas da faculdade, entendeu? Dando um exemplo aqui. A prova de ética ontem. Os professores colocaram 9 questões, valendo 2 pontos cada uma, e tinha que justificar, a única página que tinha que justificar. Mas tinha 2 questões extra do Enamed, porque eles colocaram o Enamed lá. E, velho, eu acertei as 2 questões, entendeu? E acertei, tipo assim, das 9 que tinha que os professores mesmo fez, eu acertei 8. Entendeu? Porque o conhecimento, ele já tá sedimentado na cabeça, entendeu? Aí acaba que eu nem tô estudando muito, assim, sabe? Tipo, igual eu estudava no semestre passado, por exemplo. Que eu pegava uma semana para estudar antes da prova. Hoje em dia eu não tô fazendo isso mais, porque o conhecimento ele vai ficando sedimentado na nossa cabeça e aí a gente vai conseguindo ir pra prova e acertar. E, cara, isso é muito bom, porque agora eu tô poupando um tempo absurdo. Tipo assim, eu tô conseguindo render muito mais por causa disso, entendeu? Porque agora eu não perco muito tempo tendo que ficar revisando muito e aprendendo o conteúdo todo antes da prova. Meio que eu já sei o conteúdo e eu só tenho que dar uma revisada. Vocês veem como é que é as coisas, né, gente? Tá vendo aquele cachorrinho ali? Pequenininho ali? Pois é, já me deu mais susto que o meu cachorro, que tem 10 vezes o tamanho dessa vez. Aqui, gente, como é que uma criaturinha dessa aqui mete medo em alguém, entendeu? Aquele cachorro pretinho do demônio lá, ele dá muito mais medo. Olha que benção isso aqui, ó. Ó que gatinho. Meu Deus. Fala oi pro pessoal, galera. Fala oi, cara, oi. Ó quem saiu do banho agora. Ó quem saiu do banho agora. Ah, que cachorro sem vergonha. Ai, meu Deus. Bom dia, agora já são 3h17 da manhã. Eu ia fazer um vídeo ontem à noite, né, resumindo o que aconteceu, mas não deu, porque ontem eu terminei de estudar aqueles 3 conteúdos lá. Já era tipo assim, umas quase 9 da noite, então eu já tava muito atrasado pra ir dormir. Então eu só fui comer e fui dormir, e aí eu decidi gravar o que eu ia gravar ontem, hoje cedo de manhã. Estou testando um microfone novo aqui pro canal. Esse aqui, deixa eu pegar ele pra ver. Esse microfone aqui, eu vou tentar evitar usar aquele de roupa, porque ele é meio paraguaio, sabe? Eu acho que o som não tá ficando muito legal. Enfim, sobre a minha batalha contra o maledito. Eu consegui ficar bem longe dele ontem, então um passo importante aqui na minha evolução para me livrar do meu vício em celular. A estratégia de deixar ele em outro cômodo tem funcionado. Eu sinto que quando ele fica do meu lado, é muito mais difícil de resistir mexendo nisso aqui. Então eu tenho deixado ele no outro cômodo até eu ter autocontrole suficiente para deixar ele perto de mim e eu não mexer, igual a minha esposa faz. E a minha esposa tem me ajudado também, principalmente que quando eu pego, eu tô evitando ao máximo pegar isso aqui para não fazer uma, tipo, eu só vou pegar ele quando eu for fazer uma coisa específica. Eu não posso, por exemplo, pegar ele pra, vamos supor que eu quero pegar ele para pesquisar o que é alguma coisa. Aí eu vou lá e pesquiso. Eu não posso pesquisar o que é alguma coisa, sair disso e entrar em outro aplicativo, por exemplo, o YouTube Studio, para ver como é que tá o canal. Não pode.
Hoje eu tô na minha missão de ver 2 conteúdos, que são vias aéreas e doenças exematosas, pra eu conseguir terminar tudo até sábado e conseguir descansar no domingo. Como é semana de prova, eu acho que isso vai ser bem possível, tá? Mesmo tendo mais conteúdo na semana. Porque, sinceramente, as provas tá muito de boa, velho. Tipo assim, ética médica foi bem tranquilo de fazer, já esperava, né? E psicologia foi incrivelmente fácil de fazer. Eu pensei que ia ser uma prova mais difícil, mas tava bem suave. E hoje é saúde do trabalhador. Eu já estudei saúde do trabalhador pelo Estratégia Médica para acertar a questão de residência nessas coisas. Então eu decidi que eu vou com o meu conhecimento sedimentado, entendeu? Para essa prova. Eu tô amando usar essa palavra, velho, que eu descobri ela na última aula de química médica que a gente teve, na confraternização e tal. A professora perguntou se a gente ia estudar muito pra prova. E eu disse que eu ia, assim, estudar um pouquinho antes da prova e tal, igual eu fiz lá na prova de cirurgia. Aí ela disse que eu ia basicamente usar conhecimento sedimentado. Então agora eu vou falar essa palavra, entendeu? Que eu vou usar o meu conhecimento sedimentado para fazer essa prova. E aí eu gravo aqui e comento como é que foi essa experiência. Cheguei aqui na faculdade já para fazer a prova de saúde do trabalhador. E, cara, eu descobri que eu sou muito burro. Na moral, eu pensei que o negócio de estratégia lá tava bugado. E eu tava, tipo assim, eu tinha estudado o dia inteiro, feito 300 questões. Eu fui olhar lá no meu desempenho pra ver como é que eu fui, né, e tal. E lá tinha 40. Aí, isso aqui tá errado, isso aqui bugou. Aí hoje, eu fui fazer B de novo, né? Eu vi que eu não tinha selecionado o filtro de outros. E os conteúdos que eu tô estudando recentemente é basicamente tudo outros. Que aí entra ortop, entra otorrino, entra cirurgia cabeça e pescoço. Então, tipo assim, descobri que eu fui muito idiota. Bom dia, gente. Agora são 3h32 da manhã. Eu consegui normalizar o meu horário de dormir ontem. E eu tô muito feliz por isso. Eu tô bem preocupado porque eu não sei como é que eu vou fazer nessas férias, né? Porque meu hábito de sono ele é meio estranho, assim, tipo, dormir 8, acordar 3. E eu vou passar a parte da série na casa dos parentes meus. E eu tenho certeza que eles não têm esse costume. Então tem que tomar muito cuidado para não acordar geral 3 da manhã, né? Senão vai pegar mal pra mim. Hoje eu acho que começa a semana de provas de verdade, tá? Porque até agora foi só mamata, tipo assim, ética médica, saúde do trabalhador, psicologia. Véi, dava pra responder as provas só olhando as alternativas, entendeu? Você nem precisava ler os enunciados. Mas hoje é pediatria, eu acho que vai ter uns temas um pouquinho mais difíceis. Mas eu acho que não vai ser nada demais, não. Eu também vou pra essa prova só com conhecimento sedimentado. E aí a gente vê o que dá. Pequeno resumo da prova de hoje, achei uma prova boa, justa, avaliou bem o conhecimento, tinha tanto questão fácil quanto questão difícil, tinha umas questão média também, tinha uma questão aberta que eu gostei pra caramba de fazer, tipo assim, avaliava bem o nosso conhecimento sobre otite média aguda, então assim, não tem nada pra reclamar da prova de hoje. Falar um pouquinho também sobre a prova de ontem, porque ontem eu tinha gravado um vídeo falando da prova de ontem, mas o meu celular, o meu microfone, ele deu pau, aí ele cortou a minha voz, tipo assim, ele decidiu que não queria que eu opinasse. E aí, mas em geral, a prova foi dada, tipo assim, eu não li nenhum enunciado para responder as alternativas. Eu só fui lendo a alternativa e eliminando, de tão fácil que tava. E já saiu o gabarito, mas eu esqueci meu gabarito no carro, então vou ter que conferir, mas quase certeza que eu tirei total. Um pequeno desabafo aqui também, tá vendo isso aqui? Tudo bagunçado, tudo... Nem deu tempo, velho, de eu me arrumar direito para vir pra faculdade hoje. Porque o meu apartamento ele é bem antigo, sabe? Ele deve ter uns 30 anos. E aí, do nada, ele decidiu que um cômodo específico, que é onde eu gravo os vídeos, não ia mais funcionar energia, entendeu? Ele decidiu isso. E aí, eu fui tentar meter minha mãozona lá pra tentar arrumar. Fui ver o padrão, se tinha algum fio solto. Levei um choque, porque eu fui tentar reencaixar o fio. E aí, eu desisti de tentar consertar. E agora eu vou ver se eu arrumo um eletricista pra arrumar lá, porque eu não tenho coragem de meter a mão naquilo ali mais não, entendeu? Eu também tô muito feliz, porque a prova de hoje basicamente eu não estudei para ela, né? Eu só fui com conhecimento sedimentado, mesmo que tá na minha cabeça já, do que eu tô adquirindo também, estudando para residência médica, pela estratégia médica e tal. Então, tipo assim, fui só com conhecimento básico. E, cara, eu consegui fazer a maior parte das questões da prova e eu tenho quase certeza que eu consegui acertar a maior parte delas também. Eu ainda vou conferir no gabarito hoje, aí eu trago o resultado aqui. Mas eu tô muito feliz, porque isso é sinal que a minha educação, né, o meu estudo, ele tá dando frutos, entendeu? Eu ainda não consigo ver diretamente que ainda não fiz ano na média, mas nas próprias provas da faculdade já aparece um pouco do resultado. Gente, finalizando o dia aqui, o negócio do conhecimento sedimentado tá funcionando, tá? Resumindo as provas que eu fiz até agora. Saúde do trabalhador, que eu fiz ontem, 20 de 20, mas essa nem conta, que tava muito dada. Pediatria, prova de hoje, tava bem difícil até, tipo, tinha umas questão média, umas questão difícil, outras fáceis. 17 de 17, ou seja, total na prova de pediatria. E eu não sei se é total ainda porque tinha um aberto, né? Mas eu provavelmente acertei a aberta também.
E a única prova que eu errei uma até agora foi de ética médica, que eram 11 questões e eu errei uma. Então, eu acho que tá funcionando a minha estratégia. Amanhã eu tenho prova de ginecologia e obstetrícia, é um tema que eu tenho facilidade também, nos simulados que eu faço e tal, então eu vou com conhecimento sedimentado também. Aí já semana que vem já é diferente, entendeu? Porque aí já é cirurgia, aí também eu já não vou vacilar, porque eu reconheço as minhas falhas quando eu tô estudando cirurgia, entendeu? E eu sei que vai ser uma prova provavelmente bem difícil, assim, que a galera gosta de puxar, sabe? E clínica médica, que é meio termo, né? Eu sei que eu tenho um certo domínio sobre os temas, mas como eles são temas muito extensos, a chance de eu esquecer alguma coisa errada de bobeira na hora da prova é muito grande. Então, para essas duas provas aí, eu vou ter que estar revisando um pouco de conteúdo antes da prova. Aí a estratégia de conhecimento sedimentar já não vai funcionar muito bem. Ai, gente, lembra daquele lance do quarto que acabou a energia? Então, tentei ir lá de novo, não consegui achar. O eletricista, ele não vai conseguir vir aqui agora, então provavelmente só final de semana para conseguir arrumar isso. Então, eu vou ter que fazer as gravações aqui na sala mesmo, que é onde está funcionando a rede elétrica. Bom dia, gente. Agora já são 3h14 da manhã. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a importância de você reconhecer seus limites. Porque eu tô vendo muita gente aqui perguntando, né, como eu não sinto sono e tal. E realmente, a maioria dos dias eu não sinto sono, porque eu sigo um ciclo, né, muito rígido. Só que nas últimas semanas, o meu ciclo, ele tem bagunçado um pouquinho. Eu tenho passado um pouco da hora de eu dormir. E, cara, ontem eu senti um sono muito grande de tarde, tipo assim, pós-almoço e tal. E eu reconheci que eu tava muito cansado e que, querendo ou não, eu ia ter que tirar um cochilo ali pra dormir. E, cara, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque depois desse cochilo que eu tirei, eu consegui fazer, se eu não me engano, as 6 revisões que tava pra fazer. Ficou só uma pra eu fazer hoje, porque já tava ficando tarde da noite. E hoje eu acordei muito mais descansado. Então, se eu não tivesse tido aquela minha pausa ali pra descansar, eu tenho certeza que eu não teria rendido o suficiente pra fazer esse tanto de revisão e que hoje eu não conseguiria acordar também. Eu terminei de fazer a prova de Gobe agora. Achei que foi uma prova bem justa, avaliou bem nosso conhecimento, foi bem condizente assim, com o conteúdo que foi passado durante o semestre também. Eu acho que eu errei só uma, então, tipo assim, não deu pra gabaritar não, mas foi quase. Eu tô bem feliz com isso, porque sinal com o que eu tô estudando eu tô aprendendo de verdade. Que agora eu não fiz nenhuma revisão de Gobe, de nada, antes de ir pra essa prova. E eu consegui acertar, o quê? Tinham acho que umas 20 questões. Se eu acertei 19, eu acertei 95%. Então eu tô muito feliz com isso. Então, gente, hoje é sábado, já são quase 5 horas da tarde e só agora que eu consegui parar um pouquinho para descansar. Basicamente, hoje eu acordei já atrasado, porque eu já tava muito cansado dessa semana, foi muito corrido. Aí, tipo assim, já acordei às 3h45, por isso que é bom a gente deixar sempre 2 alarmes, entendeu? O alarme das 3 eu não acordei e o alarme das 4 eu tive que acordar. Aí, beleza, eu terminei o conteúdo rapidão, porque hoje tinha um monte de coisa pra fazer. Então, eu tinha casa para limpar, coisa para organizar, porque quando a gente faz faculdade, cara, fica tudo pro final de semana. E ainda tinha aquele problema da energia lá, que tava me tirando o sossego, entendeu? Do cômodo. Aí o que aconteceu? O eletricista conseguiu vir aqui, o eletricista aqui do prédio. Aí ele veio, ele não conseguiu arrumar. Aí eles querem com o pessoal da CEMIG. Aí eu liguei pro pessoal da CEMIG, o pessoal da CEMIG veio. E aí eu fui lá com eles disseram que a bucha não era deles, que o problema não era deles, que o problema era do prédio. Aí eu fui falar com o eletricista de novo, só que ele não tava em casa, não consegui falar com ele. Aí o que eu fiz? Eu decidi que eu mesmo ia resolver esse trem. Liguei pro meu tio, entendeu? Abri o padrão lá de casa lá, e aí nós só ia testando pra ver qual fio que tava com problema. Aí no final eu e ele, a gente conseguiu descobrir o fio que tava com problema, que era um fio que não tava vindo, não tava vindo energia pro disjuntor. Aí o que aconteceu? Eu falei com ele, ele me orientou, aí eu resolvi o problema. Eu conectei um fio no outro lá, fez uns araia 4 lá e conseguimos resolver. Então no final compensou mais eu mesmo tacar a mão naquele trem ali e resolver, meu tio, ainda bem que ele me ajudou. Então, cara, tipo assim, tem final de semana que é mais cansativo do que o meio da faculdade. Porque quando a gente estuda, a gente vai tocando todo final de semana. Então, esse final de semana tinha casa pra arrumar, porque nós vai viajar já na terça-feira, entendeu? De férias. Tinha comida pra fazer, né? Pra comer no dia. E isso que ainda não tinha. E ainda teve esse troço da energia pra arrumar, né? E isso que ainda não teve, tipo, marmita pra fazer. Senão eu ia ter que perder tempo com feira, perder tempo com fazer comida, ia perder tempo lavando louça, que ia acumular demais. Então, tem final de semana, cara, que é cansativo. E eu ainda não consegui terminar de estudar. Ainda falta, se eu não me engano, umas 4 revisões pra fazer. Mas elas vai ficar pra mais tarde. Porque eu ainda tenho que gravar o conteúdo aqui pro canal. E eu tive que vir passear com o cachorro também. A minha esposa tá ali passeando com ele. Porque senão ele fica louco e termina de destruir a casa, que já não tá lá muitas essas coisas. E como já, tipo assim, faltam praticamente só 1 hora pra 6 da tarde, não vai dar pra eu e minha esposa a gente sair, que a gente tava querendo comprar umas coisas pra viagem e tal. Eu ainda tenho muito conteúdo para adiantar, porque, tipo assim, como eu quero gravar nesse final de semana, e eu geralmente produzo conteúdo para semana inteira, e ainda tem a prova de cirurgia, que eu não sei, vai ser na segunda-feira, mas eu não sei se eu vou com o meu conhecimento sedimentado, ou se eu estudo um pouco antes da prova, eu ainda tô para decidir. Enfim, em todo caso, se eu tiver que estudar antes dessa prova, eu tenho que adiantar o máximo de coisa que eu conseguir esse final de semana, porque senão não vai dar. Então tem conteúdo ainda para ver, tem revisão para fazer, tem 2 simulados ainda que falta.
Então eu vou tentar agilizar tudo o mais rápido possível. Então, gente, deixa eu explicar aqui como é que foi o rolê dessa energia toda. Chega mais perto aqui, produção. Olha só esse balaiô de fio aqui. Então, o negócio é o seguinte, não estava chegando energia nesse fio aqui. E esse fio aqui estava conectado nesse disjuntor aqui. E esse disjuntor aqui não estava mandando energia, né? Pro quarto que estava faltando energia. Então, o que a gente fez? A gente viu, foi testando cada fio desse aqui até achar que era esse aqui que estava com defeito. E aí a gente viu que esse disjuntor aqui estava com energia, ou seja, estava chegando energia por esse aqui. E aí, o que meu time mandou eu fazer? Eu peguei um fio que eu tinha aqui em casa, desencapei ele, conectei ele aqui, nessa ponta aqui, e isso com o disjuntor aqui desligado, né, pra não tomar choque. Aí eu conectei ele aqui, peguei ele, a outra ponta dele, e trouxe pra cá, ó, tá vendo? Porque aí aqui agora, a energia desse aqui, sobe aqui, passa por aqui, vem aqui, pega aqui e vai lá pro quarto. O único cuidado que a gente teve que tomar era de ter certeza se esse aqui, o disjuntor que tava com defeito, não alimentava o chuveiro. Porque se alimentasse, esse fio pequeno aqui não ia dar certo. Só que aí a gente testou, eu liguei o chuveiro lá com ele desligado e ele funcionou normal, sinal que não é ele que alimenta o chuveiro. Então, no final, resumindo tudo, deu certo. Eu liguei aqui, fiquei mó feliz na hora que a energia do quarto voltou a funcionar. E foi isso, entendeu? E aí, gente, agora é meio-dia do domingo. A gente veio aqui no shopping pra ver se comprou algumas coisas pra viagem, comprar algumas coisas pra minha cunha também. E só que a gente descobriu que o shopping tá todo fechado ainda. Eu pensei que ia abrir um pouco mais cedo, mas não, ele abre um pouco mais tarde. Então a gente vai ter que ficar paradão aqui um tempo esperando até as lojas resolver abrir. Em relação aos meus estudos, eu já consegui terminar todas as revisões minhas que estavam atrasadas. Foram 8 revisões que eu fiz hoje. No total deu quase 100 questões. E falta ainda só 2 simulados. Um de 100 questões que revisa a semana inteira e outro de 100 questões que revisa o mês todo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer os dois hoje, mas se eu conseguir o recorde de fazer, vão ser 300 questões num dia. Então, gente, desistimos de esperar lá no shopping. A gente descobriu que os trens só abrem 2 horas da tarde. Então nós vamos embora pra casa. A gente tomou um sorvetinho. Tá passando aqui no mercado pra comprar umas coisas pra comer na hora do almoço. E aí lá mais tarde a gente volta aqui, entendeu? Pra comprar as coisas. Porque não vai compensar ficar lá esperando, não. E aí, gente, eu não sei como é que foi o domingo de vocês, mas o meu foi legal, eu achei bacana. Tipo assim, depois daquela hora lá do shopping, a gente voltou agora no shopping de novo, já comprou algumas coisas. Eu não sei quanto vocês, mas eu sou bem moinha, então, tipo assim, eu tinha um cinto pra comprar. Só que, assim, eu tinha um cinto pra comprar porque não é porque o meu tava quebrado, é porque o meu tava bagaçado já, entendeu? Não tava dando pra usar mais. Aí eu fui, comprei um cinto lá de R$30 na CIA, então deu bom. Aí, no restante do dia, assim, eu consegui fazer, daqueles 2 simulados lá, eu não consegui fazer os 2. Por quê? A gente chegou do shopping, foi almoçar, né, tal, aí já foi um tempo ali que eu fiquei cozinhando. Aí depois do almoço eu fiquei morcegando ali, tal, aquela coisinha boa, sabe, assim, que depois do almoço fiquei conversando muito com a minha esposa também. Eu gosto muito de passar esse tempo, sabe, de qualidade, assim, com ela. Então acabou que eu demorei um pouco, não consegui fazer os 2 simulados de 100 questões, mas eu consegui fazer um de 100 questões que revisava a semana inteira. Então eu já matei a semana 45 completamente. No final do dia eu fiquei com 204 questões, com 91% de acerto, que eu considero muito positivo. Sinal que deu pra fazer uma revisão bem adequada, tipo assim, deu pra eu ler o resumo antes de fazer essa revisão. Então por isso que a minha taxa de acertos ela subiu tanto sim, subiu bastante, porque eu basicamente revisei com tudo assim fresco na memória. Gente, hoje não deu pra gravar muito cedo, porque eu acordei já meio atrasado. Aí eu demorei um pouco pra começar a estudar. Então já comecei a estudar logo de uma vez. Agora é segunda-feira, são 7h40 da manhã. E eu tô indo fazer a prova de clínica médica. Vim só na base também, não revisei, não vi prova antiga. E vou fazer só com o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 11, 12 meses aí que eu tô estudando pra prova de residência. E aí, gente, terminei a prova de clínica médica agora. Achei uma prova bacana, tava boa. Tinha umas questões meio confusas assim, que eu fiquei muito na dúvida. E eu fiquei com dúvida mesmo assim, umas 4. Então eu acho que não vai dar pra tirar total, mas tem que esperar o gabarito oficial sair pra eu ver. Mas eu acho que deu bom, sabe? Eu acho que acima de 80% mais ou menos, eu acho que dá pra tirar sim. Mas eu achei uma prova justa, achei bacana. E mesmo, tipo assim, sem revisar, sem ver prova antiga, eu fiquei feliz que eu consegui fazer a prova, sabe? Que eu consegui entender tudo que tava ali. E que se eu tiver errado foi porque eu fiquei entre dúvida entre uma e outra. Finalmente, final de semestre, hoje é o último dia. Graças a Deus. Hoje eu acordei 3 da manhã também, só que não deu pra gravar porque o celular tava meio ocupado. Aí, enfim, eu já consegui terminar, já praticamente terminar o conteúdo de cirrose hepática. Falta só 5 questões. E aí eu vim aqui fazer a prova de cirurgia. A última prova, graças a Deus. Depois de agora é férias, entendeu? Tô muito feliz. Amanhã, eu provavelmente vou ter que acordar umas 4 da manhã já pra entrar na estrada. E aí, se Deus quiser, umas 6 horas da tarde eu chego lá na minha cidade.
terminei a prova de cirurgia agora, cara. Essa foi uma das provas mais difíceis desse semestre, assim, que eu achei. Foi a que eu mais tive dificuldade das provas que a gente teve. Foi a que eu mais esqueci coisa. Então, eu vou ter que revisar muito cirurgia, tipo, na MET. Porque das 25 questões, eu errei 7. Então, eu acertei ali uns 72%, pelo que eu calculei. Então, cara, vou ter que revisar, entendeu? Mas eu tô muito feliz, porque eu finalizei a semana de prova. Não estudei especificamente pra nenhuma prova, e só com conhecimento de base, tipo assim, só com o que eu lembrava, a menor nota que eu tirei foi, tipo, 70%. Então, eu tô muito feliz com isso. Realmente, tipo assim, é um sinal que eu tô aprendendo as coisas de verdade. E que eu não tô só decorando. Agora, preparar, né, final de semestre, graças a Deus, acabou o semestre, não vou ter que voltar mais à faculdade em um mês, vou poder voltar pra minha cidade, amanhã eu já tô saindo aqui e entrando na estrada, entendeu? Tipo assim, amanhã eu vou perder, no caso, um dia inteiro de estudos, né, que eu vou estar viajando, obviamente não tem como eu estudar enquanto eu dirijo. Eu vou tentar adiantar o mais coisa possível hoje, entendeu? Pra essa semana não atrasar nada, porque aí eu consigo manter dentro do cronograma. Essas séries eu quero descansar um pouquinho também, né? Porque nem só de estudar dá pra viver também, tem que descansar um pouco. Mas eu quero conciliar o meu descanso com o meu estudo pra conseguir terminar todos os conteúdos lá do Estratégia do Cronograma até antes do ENAMED, porque eu quero me dedicar muito nas provas antigas. Então é isso, graças a Deus. Eu já vou finalizar o vlog por aqui, entendeu? Foi um prazer gravar esse vlog aqui. Eu realmente tô muito feliz, espero que ajude quem vai fazer o 7º período, ou quem tá em outro período também, que quer conciliar a semana de provas com estudos para residência médica. Se você gostou do vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.